de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um vídeo que eu havia prometido ontem sobre a entrevista do Vojvoda chegando ao Santos. E obviamente, a entrevista tem, acho que no total a live tem 1 hora, mas assim, a entrevista mesmo deve ter uns 40 minutos. Mas assim, não dá pra me reagir a um vídeo de 40 minutos, sejamos e convenhamos, porque eu já faço comentários muito longos normalmente quando eu pauso o vídeo. Então de 40 minutos isso aí passaria de 1 hora fácil. Então eu pensei, peguei a entrevista na íntegra pela Santos TV e fiz alguns cortes. Peguei talvez os melhores momentos, as entrevistas que eu achei mais interessante, as perguntas que eu achei mais interessante pro Vojvoda e as respostas que ele deu. Dei aquela cortada porque o Vojvoda gosta de falar também, nossa senhora, mas é coisa de técnico, tá chegando, tá vendendo seu peixe, tá querendo demonstrar que realmente vai conseguir fazer um bom trabalho. E aí a gente entra naquela situação de que talvez o trabalho do Vojvoda demore um pouco para realmente dar frutos, porque o Vojvoda não é um técnico imediatalista ou imedialista, alguma coisa assim. Não um técnico que apresenta resultados assim eu ia falar de última hora, mas de bate pronto. É um treinador que precisa de um tempo para o seu trabalho fazer efeito. E cara, no Santos, da situação que estamos, de um time quebrado, um time falido no quesito de estratégia futebolística e tática de jogadores, até mesmo condicionamento físico para poder obedecer todas as táticas necessárias para poder realmente apresentar um bom futebol, cara, tá terrível. Então o Vojvoda vai ter um grande trabalho no Santos para realmente fazer um bom trabalho, mas ele sim é um técnico renomado, ele sim não é um auxiliar do Tite ou coisa parecida. Mas eu acho que é isso, eu vou dar play aqui na entrevista, vou pausar quando eu achar que eu tenho que fazer algum tipo de comentário. E igual eu já falei, eu fiz vários cortes no material que eu vou utilizar aqui. Então, obviamente não tirei nada de contexto, não quero prejudicar ninguém nem nisso. Mas se você quer acompanhar a entrevista na íntegra, a apresentação na íntegra, obviamente eu vou deixar na descrição aí embaixo o link para você clicar. Você vai clicar e vai entrar tanto no canal da Santos TV, como também no link direto para da apresentação / entrevista do Vojvoda. Então fiquem tranquilos que eu só fiz aqueles pequenos cortes que normalmente eu faço para ficar o vídeo mais dinâmico e mais interessante para a gente poder reagir e não ficar muito longo também. Bora pro vídeo. Boa tarde a todos. Bueno, es un orgullo, la verdad es un orgullo para mí, para mi familia, para mi pai, ¿sí? Porque ele me falava muito de Pelé. Mas, além de eso, bueno, es un orgullo trabajar en una institución, en un club como Santos. Sabemos que o Santos es una marca mundial. Sabemos y voy a conocer en o día a día, voy a conocer con decorrer de o días, de o treinos, pero ya en la primera comunicación con Alexandre, cosa que agradeço y soy muy grato con eso. Eu sentí algo especial con Santos, ¿sí? Mas no quiero falar muito porque eu no quiero vender una cosa que no es, ¿me entiende? De parte mía. Cara, isso é muito importante, o técnico saber em que time ele está chegando, no caso do Vojvoda. Ele fala um espanhol arranhado, mas não espanhol arranhado não, um português arranhado, né, um espanhol meio português, mas dá pra entender a maioria das palavras que ele fala tranquilo. E segundo ele até, pelo tempo que ele tá aqui no Brasil, ele tá até praticando pra justamente melhorar o seu português. Mas assim, vocês vão perceber que no decorrer da entrevista que dá pra realmente entender tranquilo as coisas que ele fala. Mas eu gostei, eu acho legal a parte dessa identificação que ele tem com o Santos por parte do seu pai, que segundo ele, o pai dele viu o Pelé e, cara, as pessoas que dizem que assistiu o Pelé jogar, quando dão seu relato, é sempre voltado para algo emocionante, e o Vojvoda meio que quase se emocionou logo no começo da entrevista. Eu achei isso muito bacana. E o técnico chegar no Santos já entendendo que o Santos está numa situação ruim e que ele precisa primeiro entender toda a situação do Santos para depois, quem sabe, conseguir projetar o plano para
um plano de carreira, um plano justamente para o próprio time de melhora ou coisa parecida, eu acho isso interessante, porque essa semana está sendo a primeira semana de trabalho do Vojvoda, então eu acho que, tanto que tem até uma pergunta nessas entrevistas de que o Santos precisa de resultado imediato, o que você fala? E ele fala, eu sei, eu entendo a situação, porque eu não coloquei, né? Eu entendo que o Santos precisa de um resultado imediato, então, e sei da grandeza do Santos de ter que trabalhar nesse time. Então, mas é óbvio que o técnico vai falar que ele entende toda a situação, mas, não dá pra cobrar o cara com uma semana de trabalho. Mas a gente talvez vai ver algumas diferenças de Kleber Xavier, que era o técnico anterior do Santos, para agora Vojvoda, um técnico de verdade no Santos. Boa tarde, Vojvoda. Felipe Noronha, eu vim de Santos. Uma das reclamações ou comentários, enfim, da torcida do Santos ultimamente é a falta de variações táticas, jogar sempre no mesmo estilo. Queria saber o que você enxergou nesse Santos, no elenco que você tem, das peças que podem chegar, de ideias que você tem. Você tem uma ideia fixa para esse elenco? Você pode variar? Queria que você comentasse um pouco do seu estilo, suas ideias. Bueno, no tengo una idea fixa, eso es verdad, he variado muito en mis comportamientos tácticos, porque yo soy un treinador adaptativo muchas veces, que se adapta primero a lo que tengo dentro del elenco. Muchas veces me adapto a lo que puede acontecer en la partida o estrategia de la partida. Muchas veces me adapto, ahora Ochimi encajó con este sistema y vamos a continuar con este sistema. Muchas veces digo, este sistema ya, adversarios ya están conociendo a la gente, entonces hay que modificar. Entonces, hallo que no quiero poner una etiqueta en qué tipo de entrenador soy, si soy un entrenador de pose de bola, si soy un entrenador de defensivo, si soy un entrenador que propone ataque. Tampoco soy, ese adapta mucho. Yo soy un entrenador de fuchibol que quiero primero... procuro rendimento de meus jugadores, exijo rendimento de meus jugadores, como exijo rendimento individual, esse rendimento individual tem que ajudar ao rendimento coletivo. Cara, essa resposta do Vojvoda eu achei, assim, impecável. E a gente vai ver no decorrer da entrevista que realmente ele consegue dar boas sacadas, boas respostas, que o fato dele ser, e ele entende que ele é um treinador muito adaptativo, que não vem muito com uma característica fixa. Então a parte de imposição aos seus jogadores não vai ser um grande problema. Só que aqui vai o problema que o Vojvoda vai enfrentar, que é um time, além de preguiçoso, igual eu falei, pobre taticamente. O Santos passou pela mão de Carille o ano passado inteiro na Série B, onde o Carille se orgulhava de não ter variação tática. Ele literalmente em uma entrevista falou que não deu certo assim, vai continuar assim. Foi basicamente essa a resposta do Carille. Depois vem para um Caixinha que não conseguiu aplicar nenhum tipo de variação tática no Santos, que o Santos permaneceu nesse 4-3-3 que eu odeio, não aguento mais ver esse esquema. Depois passou pela mão do Sampaio, que era o interino, depois veio o Kleber Xavier, o estagiário, então, e o Kleber, óbvio, primeira entrevista do Kleber, não, eu não gosto desse 4-3-3, vou utilizar de variações táticas diferentes. Jogos do Kleber Xavier pelo Santos, só usa o 4-3-3 e não muda em nenhum momento. Então, a gente percebe que talvez o time tenha muita dificuldade de que tenha essa variação tática, que o Vojvoda é especialista, de trocar variação e tal. Então, eu acho que nessa situação, se o Vojvoda realmente não conseguir trocar a tática utilizada pelo time do Santos, é que realmente o elenco é muito limitado e o problema não vai ser o técnico, porque já é o quinto técnico que tá passando em menos de 2 anos. E se o time se permanecer nesse 4-3-3 infinito, esquece, cara. Simplesmente esquece, tem que realmente acontecer uma reformulação de jogadores no Santos mais uma vez, porque a falta de variação tática agora com a chegada do Vojvoda não é culpa dele, sim culpa dos jogadores. Vojvoda, Ricardo Martins, TNT Esportes. Eu vou te perguntar sobre o principal jogador que o Santos tem, né? O Neymar, uma contratação que o Santos fez, o torcedor do Santos, ele aposta muito as suas fichas no Neymar. Gostaria de saber o que você imagina para o Neymar, onde você imagina o Neymar dentro de campo, como um camisa 10, como um falso 9, um jogador de lado. Como é que você imagina o Neymar? E trabalhar com o Neymar
te fez também aceitar a proposta do Santos Futebol Clube? Onde imagino a Neymar, eu tengo que ele pode jogar, é um jogador de futebol excepcional que pode jogar em qualquer posição, mas bueno, vamos a procurar conhecer a ele, não por o conhecimento dele, sino con el conocimiento de los jugadores que componen el elenco. Bueno, Neymar en no Barcelona rendía porque tenía este jugador, más por la capacidad individual de él. Más en Santos, ¿dónde puede rendir? ¿Quién puede ayudar a él? ¿Con quién vamos? Es verdad, entonces es un desafío para mi carrera también. Es un desafío a ver cómo hacer para hacer rendir a un jugador que rinde, ¿me entiendes? Entonces, no problema, sino la solución tem que estar de parte mía, ¿sí? Com a ajuda dele. Cara, essa resposta do Voivoda eu achei genial, realmente, porque quando ele diz que o conhecimento de futebol não tem que partir do Neymar, mas sim do conhecimento que se entende onde ele consegue jogar melhor, cara, é genial. Porque assim, óbvio que o jogador muitas das vezes vai querer preferir jogar em certa posição, mas para aquele time, será que essa posição é aonde ele mais rende? Será que essa posição é aonde realmente ele joga melhor? Existe essas situações, e o Voivoda deu exemplos precisos, que no Barcelona o Neymar jogava de uma maneira, porque os companheiros dele tinham uma capacidade maior de ampliar o seu futebol. Que, pô, Neymar tinha Messi e Suárez ao seu lado, além do resto do elenco maravilhoso. Então, você tendo uma análise de elenco, sabendo quais jogadores você tem ao seu lado, você consegue realmente ampliar ou mesmo intensificar a capacidade do jogador poder desempenhar no futebol. Então, dentro do Santos, com esse pensamento que o Voivoda chega de poder realmente utilizar o Neymar da melhor maneira possível, cara, eu achei brilhante e eu espero que realmente ele consiga. Porque ele vai conseguir chegar no Neymar da maneira, da admiração que ele tem pro Neymar, igual ele disse que é também um desafio para ele. Eu imagino que realmente seja um desafio, porque o Neymar é uma estrela total. E chegar no Neymar e falar, Neymar, talvez essa posição de meia não dê certo, talvez a de falso 9 não seja a melhor, e a gente já sabe que o Neymar não reage muito bem às pessoas que o contrariam, então eu tô muito curioso realmente para saber como que o Voivoda vai trabalhar o elenco do Santos e em cima disso o Neymar. Aqui, boa tarde, bem-vindo ao Santos, Lucas Barros do Diário do Peixe. Eu queria te perguntar sobre a base, como que você gosta de trabalhar da base, se você acha que tem idade ou competência para estar no profissional, tipo jogadores que já estão da base, por exemplo, Souza, bom tempo. Bueno, en cuanto a base sabemos, bueno, no sé eu, sino históricamente o Santos é a base, ¿me entiendes? Eu sempre quando estava em outros clubes, não somente aqui no Brasil, sino fora, digo, aqui hay meninos que jogan, o garotos que jogan con 17, 18 anos, eso es cultura. Entonces, cuando falé de esencia del club, también está esa esencia. Es decir, ¿por qué otro garoto en otro club tiene que pasar por un proceso, no sé, hasta los 20, 21, 22 años, y en Santos ese proceso está a los 18, 19 años, ya está pronto ese proceso? Porque Fuchibol tiene cosas inexplicables. ¿Sí? Fuchibol, digo, ¿cómo explica eso? ¿Por qué en Santos sí y en otros clubes no? ¿Por qué o todos los bolos están aquí en los Santos de la Europa? ¿Por qué? Bueno, acho que vocês deben ter una respuesta mejor que a mía, porque uno conseguía, dice, ¿por qué? ¿Qué hace Santos diferente a los demás que continuamente están esos jugadores? Me gustan jugadores jóvenes, o gusto de eso, también gusto del equilibrio. ¿Sí? Jugadores, ontem falábamos también, saber y ser inteligente para saber os momentos también, más os Santos o garotos han respondido también en momentos difíciles. Entonces, cuando un momento está difícil, muchos treinadores de Santos o mismo Santos miraba para la base y dice, bueno, ahora es esto. Cara, eu vou ficar toda hora, todos os caras vão falar, cara, que resposta maravilhosa do Voivoda, mas nesse sentido, o quão cuidado ele tem em falar quando ele demonstra, assim,
fala do Santos e da cultura do Santos, que isso é muito importante. Tivemos vários técnicos que totalmente desrespeitaram isso, até presidentes que fizeram sacanagem com essa cultura do Santos de realmente revelar novos jogadores. E atualmente o Santos tem bons novos jogadores. Temos o Souza na lateral esquerda. Eu espero que talvez o Vojvoda consiga recuperar um JP Sherman, que estava vindo numa crescente muito boa. E eu acho que o principal jogador da base que ele vai utilizar nesse momento vai ser o Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo tem sido realmente um jogador diferenciado no seu quesito de equilíbrio. E isso o Vojvoda falou com muita perspicácia de um jogador que sobe da base, ele precisa ter um equilíbrio e precisa estar pronto realmente para atuar no time principal. Então eu vejo muito isso no Bom Tempo e eu espero que realmente o Vojvoda consiga trabalhar isso em cima, não só do Bom Tempo, mas de novos jogadores que estão surgindo. A gente viu com o Kleber Xavier uma tentativa, com o Kleber Xavier e o Santos, uma tentativa de acelerar o processo em cima do Robinho Júnior e devido à idade, eu acho que 16 para 17 anos, eu acho que ainda não é o momento devido à sua ausência de porte físico. Robinho Júnior, apesar de ter uma habilidade muito boa, eu assim, realmente virei fã do garoto, mas eu espero que ele ganhe pelo menos um pouco mais de massa muscular para justamente subir ao profissional com aquele intuito de já chegar para ser titular, não chegar reserva e ganhar assim o ambiente, coisa parecida. Não, já sobe com o intuito de ser titular. E aí eu entro na frase que o próprio Vojvoda disse, que aqui no Santos, jogadores de 18 a 19 anos já sobem para o profissional com características extremamente bem qualificadas, que em outros clubes normalmente isso acontece aos seus 20, 21, 22 anos. Então, com o Vojvoda entendendo isso e sabendo aplicar toda essa filosofia de conversar, reconhecer o atleta logo na base e conseguir, como eu posso dizer, maturar ele, conseguir realmente intensificar a sua qualidade para quando ele subir no profissional estiver pronto, cara, eu vejo boas situações e classificações para o Santos. Por enquanto, com tudo isso que o Vojvoda está dizendo, eu tô bem esperançoso e bem animado mesmo. Vojvoda, aqui à sua esquerda, Sí. Giovanni Afonso, canal do Ricardinho Martins, seja muito bem-vindo Bem. ao Santos Futebol Clube. Eu queria que você falasse sobre dois jogadores que você já trabalhou no seu Fortaleza. Primeiro, o Escobar, que deixou o Fortaleza em abril do ano passado na troca com o Felipe Jonathan, e principalmente o Guilherme, que deixou o seu Fortaleza em dezembro de 2023, finalista da Sul-Americana, e desde 2024 está por aqui. Como você enxerga esses dois jogadores dentro do seu elenco, em especial o Guilherme, que há exatas uma semana atrás teve um problema com a torcida de invasão no CT, ele foi muito cobrado, foi ameaçado, inclusive dentro do CT, até fala-se que ele pode deixar o clube. É um jogador que você pode abrir mão? Você conta com ele para o restante da temporada? Quanto a dos jugadores en particular, es verdad, he tenido la oportunidad de trabajar con esos dos jugadores. Son dos jugadores que conto con ellos, y yo voy, como a todos, tratar de conseguir o mayor rendimiento de ellos. Eso no significa que ellos, bueno, jugaron con Vojvoda, ellos van a ser titulares o domingo. ¿Me entiendes? No, ellos tienen que trabajar, ellos ya me conocen a mí. ¿Me entiendes? Jogué bem, entonces, como jogué bem hoy, tengo derecho a jugar o próxima partida. Y eles já me conhecem e dizem, não, muitas vezes joguei bem hoje, mas para a próxima partida a estratégia é outra. E talvez o preciso para você para começar o jogo ou para fechar os últimos 30 minutos. Ese conocimiento de ese tipo de jugadores para que él me ayude. Mira, tranquilo, que Vojvoda muchas veces acontece eso, no es que no gusta como jugador, pasa eso. Cara, eu realmente espero que o Vojvoda consiga aplicar esse tipo de filosofia no time do Santos, porque realmente é uma filosofia de grupo, de equipe, quando você consegue realmente fechar todos eles e demonstrar para todos que a titularidade não depende somente do seu desempenho, depende também da estratégia e da tática de jogo que o treinador quer aplicar para aquele jogo. Então, se você consegue colocar isso na cabeça de todos os jogadores, de que
um jogo você pode ser titular, mas no próximo talvez você não seja, porque para aquele jogo eu vou precisar talvez mudar a estratégia de jogo. Tipo, você joga normalmente com quatro defensores, 2 zagueiros e 2 laterais. De repente, para um jogo fora de casa com um time mais forte, eu vou precisar jogar com 3 zagueiros e 2 alas. Então, talvez alguns jogadores não conseguem se adaptar muito bem a isso. E essa mudança pode gerar um jogador principal indo para reserva. E aí, se o jogador entende que ele foi para reserva, não é por falta do seu desempenho, mas talvez por uma desclassificação tática dele mesmo, que talvez ele possa melhorar no futuro, mas naquele momento outro jogador seja mais necessário e mais interessante na utilização daquele esquema tático utilizado. Pô, igual eu falei, se o Vojvoda conseguir aplicar e assim, passar toda essa filosofia, meio que aplicar toda essa filosofia na cabeça de todos os jogadores do Santos, eu tenho total certeza que o elenco do Santos vai virar a chavinha e vai ser outra coisa. Isso me agrada não só para essa temporada, mas para as próximas temporadas que, igual eu falei, essa metade do Brasileirão que o Vojvoda vai ter com o Santos vai servir para ele demonstrar o quão forte e quão bom ele consegue trabalhar com o time. E se for um bom trabalho, não precisa ser um excelente trabalho, é um bom trabalho, a janela do final do ano pro ano que vem, eu acho que o Santos, sabendo aplicar toda a sua... sabendo aplicar o seu dinheiro da melhor maneira possível e conseguindo peças de acordo com a filosofia que o Vojvoda deseja, eu tenho certeza que o Santos, não só para esse resto do ano, mas pro ano que vem vai ser algo de outro nível e a gente pelo menos vai poder sorrir e não ficar tão triste igual a gente fica com todo final de semana, quando o estraga final de semana acontece. De Guilherme. Sí, sí, no, bueno, eu sei, me entende, eu averigué muito sobre lo que aconteció, bueno, es una situación que, bueno, que no se vive solamente en Santos. Guilherme está afectado con esa situación, sabemos, es una pessoa, mas él es un profesional que a mí he conseguido rendimiento de él ha brindado rendimiento porque eu seguía también en Serie B a Santos. Eu segui Paulistao a Santos también. Y eu había asistido jogos de Santos con Guilherme ahí. Bueno, todos los jugadores pasan por esos momentos y Guilherme tiene que ser forte en esos momentos. Es un jugador forte, un jugador con resiliencia, es un jugador que, bueno, que tiene que saber que está en un club y él lo sabe. Él sabe eso. Él sabe que dice, bueno, la repercusión cuando las cosas van bien es enorme. ¿Me entiende? Porque cuando él hizo un grande Paulista, bueno, era todo Brasil que falaba de Guilherme. Bueno, ahora, cuando momento de Ochimi, no digo un momento de Guilherme, un momento de Ochimi no es bom, bueno, o torcedor se deja también por la pasión, ¿me entiende? Y bueno, el fútbol es eso, es la pasión. Bueno, depois hay cuestiones que, bueno, que vamos a ter que continuar falando sobre isso. Bom, essa foi a entrevista do Vojvoda no Santos. Cara, que entrevista muito boa. Pelo menos os cortes que eu acabei fazendo ficaram muito bons. Eu quero comentar um pouco sobre essa situação do Guilherme mesmo no Santos. Na minha opinião, a torcida errou, e errou feio, em literalmente ameaçar o cara, ameaçar a vida do cara. E, pô, assim, vocês têm que pensar o seguinte... Será que realmente o Guilherme deveria ser cobrado da magnitude que está sendo? Óbvio, eu não estou nem levando em consideração a parte criminosa, porque isso é um absurdo. Para mim, isso é um completo absurdo. Mas eu falo no futebol, de futebol mesmo, na bola. Será que realmente o Guilherme deveria ser cobrado do jeito que ele está sendo cobrado? O artilheiro do time? É isso que eu tô me parando e penso. E vou realmente comparar com outros jogadores. Eu posso até colocar no balaio o Neymar. Cara, o Neymar tem 6 gols até o momento que ele chegou no Santos. Tiquinho Soares e David Washington juntos não dão nem metade dos gols que o Guilherme tem na temporada desse ano. Então, esse tipo de cobrança em cima de um jogador em específico, eu acho totalmente desnecessário. E muito ruim. Por muitas vezes o Guilherme estava em campo, não vou dizer contra a vontade dele, mas claramente não era o momento para ele estar.
Tanto que quando o Kleber Xavier chega, ele já logo coloca o Guilherme no banco, porque a fase do Guilherme era horrível. Então a torcida só aumentava a pegação no pé dele. E isso é falta de comando, falta de inteligência. Então eu tenho certeza, pô, na hora que o Vojvoda vê qual é a qualidade do futebol do Guilherme e vê talvez a situação de que ele tá tendo com a torcida, ele vai tentar saber lidar, vai tentar lidar isso da melhor maneira possível, para realmente não prejudicar um jogador que é de suma importância pro resto do campeonato. Pô, igual eu falei, o torcedor santista tem que entender uma coisa. Se não fosse o Guilherme fazendo os gols que fez, dependesse dos outros jogadores, a gente tinha perdido vários jogos. Principalmente aquele do Cruzeiro, que foi Guilherme e Cabadeiro. Foram os dois. Guilherme tava ali, deu assistência e fez gol. Então não tem como você ter esse tipo de cobrança que foi feita em cima dele. Pô, igual eu falei, me enoja saber que o cara foi ameaçado de morte. Isso pra mim é ridículo, velho. Você ameaçar um jogador de morte. Olha as ideias, cara. Isso aí foge um pouco da noção da situação. E na minha opinião, o clube não soube amparar. Porque o clube foi lá e processou um torcedor que cobrou o Neymar verbalmente, cobrou sem ameaças. O torcedor só cobrou devido à situação que tava o jogo, que o Neymar jogou, fez porra nenhuma, e a quantidade de dinheiro que o cara gasta ali pra estar naquele momento. Cobrou na boa. E esse torcedor foi processado pelo time. E agora, esse membro de torcida organizada que chega e ameaça a vida do jogador, o Santos não vai lá e não toma nenhuma providência? Pô, sinto muito, cara. Se eu sou o Guilherme, eu já tinha saído do Santos justamente porque não tem esse tipo de amparo vindo do próprio clube que ele atua. Isso pra mim é uma lástima e é algo inaceitável mesmo. Bom, mas esse foi o vídeo, eu acho que foi um vídeo bem interessante, talvez eu faça isso mais vezes, de trazer vai depender de como que vai acontecer as entrevistas pós-jogos do Vojvoda, porque, pelo que eu percebi, eu vou precisar cortar bastante, porque ele gosta de dar enrolar um pouquinho algumas vezes, mas quando ele fala direto ao assunto, realmente fica bem claro a opinião e a situação que ele quer passar. Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, um vídeo bem interessante, um vídeo bem animado hoje na sexta-feira. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, tamo junto e falou!